De que maneira que o Botox ajuda no tratamento da enxaqueca, hein? Bom, em primeiro lugar, Camila, só para esclarecer, nós diríamos que mais de 20 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca. Como a prevalência estimada em populações ocidentais é de 15 ou mais por cento, no mínimo nós teríamos aí 30 milhões de sofredores de enxaqueca no Brasil. Segunda coisa importante é que a enxaqueca não é, eu repito, não é dor de cabeça. A enxaqueca é uma doença química, crônica e genética do próprio cérebro. Isso significa que há pessoas com enxaqueca que não têm dor de cabeça, têm outras manifestações. Há pessoas com enxaqueca que têm dor de cabeça com frequência pequena, 1, 2, 3 dias por ano. E há pessoas com enxaqueca que têm dor de cabeça mais frequente. Existe uma forma de enxaqueca, chamada hoje crônica e anteriormente transformada, que é quando o paciente tem a doença enxaqueca e tem dor de cabeça mais de 15 dias por mês. É exatamente para esses pacientes que tanto o FDA americano como a Anvisa brasileira aprovaram o uso da toxina botulínica. Botox é nome comercial, é toxina botulínica. Muito bem, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, as pessoas precisam entender que o diagnóstico tem que ser feito corretamente. Pessoas com outros tipos de dor de cabeça, pessoas com enxaqueca e dor de cabeça mais de 15 dias por mês, porém, que fazem abuso de analgésicos ou que têm as chamadas comorbidades psiquiátricas, isto é, que têm enxaqueca e a dor é frequente, porque são pessoas com problemas de ansiedade, depressão e transtornos de personalidade, não se beneficiam do uso da toxina botulínica. Eu repito, não se beneficiam do uso da toxina botulínica. Hoje mesmo, atendendo a um paciente que veio de outro estado, eu estou sediado no Rio de Janeiro, ele veio de outro estado, e me mostrou uma carta do médico dele dizendo o seguinte: solicito adquirir a toxina botulínica porque o paciente tem dor assim, assim, assim e faz uso regular de 6 a 8 comprimidos de analgésico por dia. Ora, se ele faz uso regular e abusivo de analgésicos e por isso a dor de cabeça passou a ser diária, este paciente não vai se beneficiar da toxina botulínica. Assim como aquele paciente que vem aqui com dor quase todo dia, você consegue fazer o diagnóstico de enxaqueca. No entanto, ele é um paciente com alterações severas nas escalas de depressão. Ou é um paciente que tem o chamado transtorno de personalidade borderline ou histriônico, ele também não vai se beneficiar da toxina botulínica. Portanto, isso é um alerta que eu faço. Nós queremos muito novas drogas para aliviar o sofrimento dos nossos pacientes. Qualquer nova droga que seja eficaz será muito bem-vinda, mas é preciso tomar cuidado com sensacionalismos. E eu já ouvi, nesses poucos dias em que isso tem sido jogado na mídia de uma forma absurda, que pacientes que têm outros tipos de dor fizeram toxina botulínica para melhorar. Isso é um absurdo, nós achamos que isso não pode acontecer. Doutor, uma dúvida que eu tenho é a pessoa, de que maneira que ela consegue distinguir qual é a real enxaqueca ou a dor de cabeça? Qual a principal diferença entre elas, hein? Na verdade, não é a pessoa que vai distinguir, é o médico que vai fazer um diagnóstico apurado numa consulta demorada, criteriosa,
coisa que normalmente nós não vemos por aí. Nós vemos as chamadas consultas de botequim, né, que eu chamo de botequim porque duram 10, 15 minutos, e essas pessoas acabam sendo diagnosticadas da forma incorreta e muitas vezes recebem um tratamento que não tem nada a ver com a doença de base desses pacientes. Então, se o paciente tem uma dor de cabeça frequente, mais de 3 dias por mês, que o incapacita para as atividades habituais e que exige dele usar remédios para a dor melhorar e para ele poder sobreviver e funcionar normalmente, ele deve procurar um médico e este sim vai conseguir fazer o diagnóstico, se é enxaqueca ou não. Mas eu repito, não há possibilidade de fazer o diagnóstico nas chamadas consultas de botequim, de 15 minutos, coisa que normalmente nós observamos em vários lugares. É verdade. Doutor, agora indo já para o uso da toxina botulínica ao tratamento de enxaqueca, né? De que maneira esse tratamento é feito? Como que o médico aplica a toxina no paciente? Eu queria que o senhor, de forma didática, explicasse isso para os nossos ouvintes. Muito bem. O que acontece inicialmente? A técnica de administração da toxina botulínica para a enxaqueca episódica, que existe na literatura há mais de 10 anos e que eu já usei muitas vezes, nelas são usadas 25 a 33 unidades divididas em vários pontos da cabeça, sobretudo da fronte e da lateral. Este novo protocolo, que foi o que fez o FDA americano e a Anvisa brasileira aprovarem, neste protocolo são usadas de 100 a 200 unidades em vários pontos da fronte, da lateral e da parte posterior da cabeça, sendo 5 unidades em cada ponto, num total que vai de 100 a 200 unidades por paciente, e o paciente tem que ser submetido ao uso dessa técnica por neurologista, porque o que nós observamos? Existem cirurgiões plásticos e dermatologistas que dizem que o Botox, usado da mesma forma que ele é usado para rugas de expressão, cura a enxaqueca. Isso é um grande absurdo. Primeiro porque a enxaqueca é uma doença genética e não tem cura. Os tratamentos podem melhorar as manifestações da doença. Segundo, aplicar toxina botulínica para rugas é uma coisa, é uma técnica e é uma quantidade. Aplicá-la de acordo com esse protocolo para a enxaqueca é outra técnica, é outra quantidade. Então, o neurologista que conhece dor de cabeça, não são todos os que conhecem e que estão efetivamente habilitados a fazer o diagnóstico de enxaqueca crônica. São menos ainda aqueles que fazem de uma forma adequada e que foram devidamente treinados na aplicação do Botox. Estes sim podem fazê-lo de uma forma mais objetiva. E aí o paciente consegue bons resultados em quanto tempo aproximadamente, doutor? A partir de 45 a 60 dias. Esse que é o problema do uso dessa medicação. Assim como todas as drogas usadas no tratamento preventivo da enxaqueca, seja ela episódica ou crônica, como a ação precisa ser em neurotransmissores cerebrais, o efeito passa a ser observado só a partir de algumas semanas. Nós temos também visto pessoas que dizem: eu fiz a aplicação dessa substância e eu fiquei sem dor de cabeça em 3 dias. Isso chama-se efeito placebo. Qualquer coisa que eu venha fazer, macumba, simpatia, tapa na cara, enfim, qualquer uma dessas coisas vai ter o mesmo efeito nesses casos, já que não se espera uma melhora antes de 6 a 8 semanas. Uhum.
Doutora, esse tratamento é usado com frequência aqui no Brasil e eu gostaria também de abordar a questão da comparação com outros países. Outros países também usam esse tipo de técnica para curar e amenizar os sintomas da enxaqueca? Eu acho que o médico que estuda, ele está ciente daquilo que é feito em outros países. E se ele está preocupado com o bem-estar e a evolução positiva do seu paciente, ele vai descobrir na literatura, sobretudo a literatura chamada indexada, o que é usado em outros países. Se ele puder usar no Brasil, ele vai usar, como acredito que eu e muitos médicos usam várias drogas que são usadas no exterior. Todos os países em que existe essa substância podem usá-la. O que nós não sabemos exatamente é a experiência clínica individual. Eu tenho visto aqui, eu acho que essa aprovação ocorreu, se não me engano, há 3 semanas, se eu não estou enganado. Nessas 3 semanas, a empresa que fabrica essa substância no Brasil fez algumas apresentações, o lançamento com alguns médicos, etc. Talvez esses tenham passado a usar, embora eu, que estou na única clínica específica e exclusiva para dor de cabeça no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil, que só atende pacientes com dor de cabeça, tenha pouquíssimos pacientes com esse diagnóstico, com enxaqueca crônica, que não faz uso excessivo de analgésicos, que não tem transtorno de personalidade ou outras doenças psiquiátricas. Então, o número de pacientes que deverá receber isso é muito pequeno. Mas nós temos que entender que hoje a situação é muito problemática no Brasil. Você vê gente fazendo toxina botulínica em salão de cabeleireiro. Você vê pessoas se reunindo em grupos em casa e contratando alguém para ir lá fazer a toxina botulínica para rugas em várias pessoas no mesmo dia. E você pode ver também profissionais da medicina de qualquer área que tenham uma ação inescrupulosa. Então, é importante que as pessoas ouçam verdadeiros especialistas em dor de cabeça, pessoas comprometidas com qualidade, que atendem consultas demoradas, que não atendem muitos pacientes no mesmo dia, que publicam, que estudam, que vão a congressos, enfim. Eu acho que assim a chance de encontrar alguém que faça essa medicação da forma conveniente é maior. Perfeito, então, doutora Bult. Muito obrigada pela gentileza da entrevista aqui para os ouvintes da Rádio Estadão e ESPN. Um grande abraço e bom dia a todos.